Caríssimos irmãos e irmãs, então celebramos hoje São José Operário e Dia do Trabalho. Por isso, a homilia, o padre vai tocar num assunto, sim, um pouco novo, né? Trabalho e tecnologia. Qual que é o nosso dever e os perigos diante da tecnologia hoje no trabalho? A tecnologia vem justamente daquilo que a gente cantou no Salmo. Um trabalho exercido pelas mãos que deve nos favorecer, mas por muitas vezes não tem favorecido. Tem feito com que as pessoas se tornem escravos, tem feito com que as pessoas às vezes se tornem apenas uma engrenagem ou peça de descarte. A tecnologia é de fato algo bom, algo que vem do progresso, mas como tudo na vida tem que tomar-se cuidado. É como uma faca é uma tecnologia. É algo que se inventou para facilitar o uso das nossas mãos. Só que você pode cortar um pão ou cortar uma pessoa. Da mesma forma, esse uso da tecnologia, principalmente a tecnologia digital, há um cuidado que a gente deve ter. Nós vamos basear essa homilia em 2 documentos. O primeiro é a doutrina social da igreja, que infelizmente é pouco conhecido. Você devia conhecer para não cair nessas armadilhas aí de esquerda e de direita e ver que a igreja traz elementos do evangelho. E dentro dos elementos do evangelho existem coisas que a esquerda e a direita elas têm em comum. E isso não quer dizer que a igreja é de um lado ou de outro. Há um princípio de subsidiariedade, há um princípio do direito do trabalhador, o direito à greve, por exemplo, quando justa. Então, muitas coisas que às vezes olhado com o lado político, a igreja já falou faz tempo em relação ao trabalho. Aliás, a primeira vez que se defendeu o uso correto do trabalho foi um Papa que escreveu lá na Revolução Francesa. O Papa Leão XIII escreveu um documento chamado Rerum Novarum, dizendo do cuidado que se tem que ter tanto do capitalismo quanto do socialismo, ou seja, tanto do viés de direita ou de esquerda, e também do cuidado que se deve ter com o trabalhador. Isso é lá no século XIX. Então a igreja sempre teve essa justa preocupação, até porque biblicamente é isso. Você viu a primeira leitura? Deus trabalha. Jesus, quando vem, vai dizer que eu e o Pai sempre trabalhamos para a salvação nossa. Então o trabalho é algo que foi dado por Deus já desde o começo da criação. O catecismo da igreja vai dizer que Deus criou o mundo perfeito, porém inacabado, porque Ele quer a ação do homem, Ele quer a participação do homem. Ele não precisa, mas Ele quer a ação do homem. Por isso, o progresso, né? A gente sai de caverna, começa a morar em pequenas casas, depois cada vez mais vai aumentando o progresso. Isso é um dom de Deus feito do nosso trabalho. Depois do pecado original, o trabalho se tornou de fato um fardo. Se não tivesse o pecado original, a gente teria prazer no trabalho, porque de fato a gente estaria construindo com Deus. E além disso, o trabalho seria feito pelo bem do outro e não medido simplesmente em dinheiro, sobre aquilo que eu ganho, sobre o benefício que vai me trazer. Então, hoje, por conta do pecado, o trabalho se tornou um fardo. O egoísmo, o materialismo, a própria escravidão do trabalho, enfim, que as pessoas às vezes se metem, enfim, hoje é um peso. Por isso é preciso consertar isso. Não é tirar o trabalho, é consertar a concepção de trabalho que a gente tem. De modo geral, a gente pensa o quê? O trabalho é um lugar onde eu ganho dinheiro para sustentar minha família. É isso, mas isso é o segundo objetivo. O primeiro objetivo é o lugar da minha santidade. Existe um lugar aonde eu me santifico, você como leigo, família e trabalho. Você não é monge, você não é madra, você não é madre, não é monja, de forma que você está no mundo para transformar o mundo. E transformar não só com eficiência de trabalho, mas com a sua santidade.
Na medida que você se santifica no trabalho, você santifica o lugar, de forma que muitas vezes as pessoas vêm para onde o trabalho é um inferno, é um lugar ruim, pessoas ruins. Muito bem, você foi enviado ali, não é à toa. Você foi enviado ali para santificar também esse lugar. Às vezes as pessoas falam assim, você lembra que o Papa Francisco falava tanto, né, de uma igreja em saída? E por muitas vezes a gente pensa que essa igreja de saída é o padre, o bispo, o diácono irem na fábrica, na faculdade. Não, a igreja já está em saída. Quando você vai na fábrica, quando você vai no seu trabalho, quando você vai na escola, você é a igreja lá. E a sua missão ali é santificar aquele espaço. Santificando aquele espaço, você se santifica. O dinheiro é, entre aspas, um detalhe. Porque por mais que você ganhe bem, aquilo que você produz está aquém daquilo que você é. Ou seja, cada elemento que você, desde montar um pallet, desde lavar um banheiro, desde catar lixo, não importa. Aquilo que você está fazendo é menor do que você é. Você é mais do que aquilo. E você ganha menos daquilo que você é também. Então, por mais que você ganhe bem, não pode ser medido pelo dinheiro. Uma outra coisa, antes de entrar na tecnologia, é a questão da vocação. Muitas vezes, aquilo que o padre falou da canseira do trabalho ser um fardo hoje, é porque nós medimos o trabalho pelo dinheiro e não pela vocação. Qual é o trabalho que vai me dar mais dinheiro? Qual é o trabalho que vai me dar mais tempo de descanso, tempo de lazer, mais espaço? Eu vou poder fazer o meu horário. É assim que a gente pensa. Só que muitas vezes daí a gente nega a própria vocação, nega algo sobrenatural do trabalho e depois não pode reclamar. Se vê cansado, se vê chateado pelo trabalho, mas por muitas vezes, para ganhar mais, a gente prefere ficar nesse ambiente pesado. Às vezes vale a pena ganhar menos e ter paz. Sempre, às vezes não, sempre é melhor. Porque às vezes você pode também estar ganhando bem, mas depois, daqui a pouco, vai afetar a sua saúde e aquilo que você ganha mais vai virar remédio, vai virar estresse, vai virar depressão. Quando uma pessoa hoje, por exemplo, vai escolher a sua faculdade, o Senai, a profissão que ele não pensa em vocação. Ele não pensa, o que Deus me chama? Quando você vai escolher o serviço, você não pensa em vocação, uma vocação sobrenatural. Você pensa, o que vai dar mais? Esse aqui vou trabalhar menos e vou ganhar mais. Cada um aposta a ficha onde achar que deve. Mas se você nega a vocação, vai se frustrar. Aquele trabalho vai ser de fato um fardo. Você não vai ver mística naquele trabalho. Sobre a tecnologia, o uso da tecnologia é um perigo moderno, né? Cada vez mais vai crescendo esse perigo. Hoje já aparece um negócio que chama transhumanização, que é a mistura de homem e máquina, já incorporado no próprio corpo humano. A gente já vê um monte de pesquisa de pessoas querendo, se você colocar um chip na cabeça, colocar um braço mecânico no seu corpo, colocar isso, colocar aquilo, outro, você vai ganhar em eficiência, em eficácia, em produção, isso, aquilo, outro. Presta atenção, que já é um meio de desumanização, é um meio já de tirar nossa imagem e semelhança de Deus. Pode parecer bom, mas vai distorcendo aquilo que a gente é. E como o padre disse, daqui a pouco você vira uma máquina ou vira uma engrenagem. E engrenagem é assim, quebrou, a gente troca. São João Paulo II, então, um documento que chama Labores Exercens. 2 documentos a gente vai falar. Esse documento, o exercício do trabalho,
e a doutrina social da igreja. São João Paulo II então diz assim: o trabalho é para o homem e não o homem para o trabalho. Isso quer dizer que toda tecnologia, por mais avançada que seja, deve ser instrumento de humanização e não de dominação. O progresso técnico e econômico só é legítimo se promover a dignidade da pessoa humana, a justiça social e o bem comum. Daqui a pouco o padre vai tocar alguns elementos, você vai entender. A doutrina social da igreja oferece uma bússola moral para orientar o mundo do trabalho em tempos de inovação. Veja, não é porque a ciência alcançou algo que aquilo é lícito. Pensa, por exemplo, na questão da fertilização in vitro. É algo que a tecnologia, a ciência, consegue fazer. Mas isso não quer dizer que é lícito. Porque tira, por exemplo, a relação do casal, o amor do casal, e leva isso a um laboratório. Tira a dignidade do casamento, do ato sexual feito com amor, de tudo isso. Então não é porque a ciência alcançou que aquilo se torna lícito. Assim também no trabalho, na questão do trabalhista. Não é porque a ciência consegue fazer, a tecnologia consegue fazer certas coisas, que aquilo se torna lícito, se torna permissível. Depende se aquilo não fere a dignidade humana, não fere o trabalho humano, não descarta as pessoas. Uma bússola moral para orientar o mundo do trabalho em tempos de inovação, chamando todos, empresas, governos, sindicatos e cristãos, à responsabilidade ética e ao discernimento espiritual. Veja, todos têm responsabilidade nisso para chegar em comum acordo. Por isso, o povo também tem que ter vozes. E aí que entra a questão, por exemplo, do sindicato na doutrina social da igreja. Infelizmente também foi ou tem sido distorcido a missão de um sindicato por conta de viés político. Mas quando você olha a doutrina social, é como se fosse assim, aquele ambiente ou aquele lugar em que vai dar voz às necessidades do trabalhador. Está lá na doutrina social da igreja. E não ao partido, a um partido. E não a uma classe, e não ao interesse do próprio sindicato, mas do trabalhador. Então, o João Paulo II diz que é necessário que haja um equilíbrio entre o que o governo vai fazer, o que as empresas vão fazer e que o trabalhador, representado pelos sindicatos, aí quando justo, aqui, né? Você já entendeu? Para que busque esse equilíbrio entre ser humano e tecnologia. O primeiro perigo que a gente vê hoje é algo chamado desemprego tecnológico. A automação de tarefas e a expansão da inteligência artificial têm substituído de maneira crescente o trabalho humano, especialmente em funções repetitivas e operacionais. Não é que seja ruim, mas, de novo, é preciso um equilíbrio. Máquinas que operam sem pausas e algoritmos que executam decisões em segundos tornam mais eficiente a produção, mas à custa de milhares de empregos. Não é? Cada ano são descartadas muitas funções e muitos trabalhadores. Veja, a tecnologia vai vindo de tal forma que se você não ficar esperto, você como pessoa, você não ficar esperto, a sua profissão vai morrer. Veja, quando eu era criança, existia uma profissão, não sei se você sabia, que chamava sapateiro. Né? Quem que leva em sapato hoje? Quem que leva o sapato para arrumar? Isso é uma coisa simples.
Mas se você pegar na fábrica, é interessante que, de alguma forma, lembra que o padre falou da vocação? De alguma forma, as faculdades não estão preocupadas em vocação, no mercado, em preparar a pessoa para o mercado. Ela está preocupada em vender diploma. No fundo é isso. As faculdades vendem diploma. Você pagou, você vai tirar o diploma. Nem que demora 7 anos lá para você fazer um monte de DP. Se você vai saber da matéria, é outra coisa. Todo ano se joga aquela multidão de gente no mercado que acabou de fazer faculdade. O que é vendido para as pessoas? Olha, se você fazer a faculdade, você vai ganhar mais, vai ter mais campo de trabalho, mas o que a gente está vendo é o contrário. Eu sempre falo, um jovem, né, se ele puder, eu acho que hoje é mais interessante para ele fazer um curso técnico do que fazer faculdade. Daqui a pouco, essas coisas próprias de mexer com mão, de colocar as mãos, vai faltar. Você vê que já há uma dificuldade de contratar pessoas. Ninguém quer mais fazer, sabe, serviço pesado, ninguém quer fazer serviço, às vezes, de doméstica, ninguém quer fazer isso, porque agora tem o diploma. É ruim? Não é ruim. Mas só que você pode ter o diploma, mas está na gaveta. Né? Tem um monte de gente aí que tem faculdade, está vendendo pipoca. Por quê? Porque o mercado não dá conta. Cada vez mais vai sobrando gente, porque o computador faz aquilo que você faz muito mais rápido e com mais eficácia. É um perigo de que vai cada vez mais sobrar um bandão desempregado por causa da tecnologia. Para a firma é melhor, para a empresa vai ser melhor. Não tem que pagar 13º, não tem que pagar férias. Se quebrar, se ficar doente, né? Se quebrar, já vai lá, troca a peça e pronto. Né? Agora, o funcionário lá às vezes é um mala, é um chato também, não é? Fica chegando atrasado, fica de fofoca, não trabalha direito. Disso tudo, da questão da faculdade, da questão do erro dos trabalhadores, vai sobrando um monte de gente aí. Essa substituição, chamada de desemprego tecnológico, não é apenas temporária. Ela muda estruturalmente o mercado. E veja como é muito rápido. Daqui 5 anos, muita coisa já vai ter mudado. Né? Ainda bem que padre não dá para ter, né? Não dá para ter computador aqui, mas se bobear, nego arruma aí um padre que você dá enter, ele só dá a absolvição para você. Exigindo requalificações rápidas e contínuas. Talvez toda hora você tem que fazer curso, você tem que fazer aquilo, você tem que ficar correndo atrás. Por quê? Porque é muito rápido esse desenvolvimento tecnológico. E se bobeou, você fica para trás. A gente que é padre já é assim, já tem que fazer... todo ano, nós padres, a gente tem que fazer um negócio que chama reciclagem. Olha só a palavra. Reciclagem. Lá por setembro, outubro, vai os padres lá no espaço que a diocese pega e vão fazer a reciclagem. O que significa a reciclagem nossa? Olha, temas atuais têm que ser abordados. Então, por exemplo, um padre dos anos 80, se ele não tivesse reciclagem, ele não ia saber a internet, o que a igreja fala sobre a internet, sabe? Entende? Então, são temas novos que vão sendo colocados que a gente tem que ficar correndo atrás. Agora, vocês do mercado, é muito mais ainda. Trabalhadores sem acesso à educação de qualidade ou formação digital fica à margem. Tá bom, tem que correr atrás. Mas e se eu não consigo? Se eu não encontro? Se eu não tenho verba? Eu não faço curso. E eu vou ficando à margem. E vai se criando aí uma faixa da população que vai sobrar. E isso não é evangelho. Criando bolsões de exclusão profissional. Segundo o documento do Papa João Paulo II, Labores Exercens, a técnica deve ser entendida como aliada do trabalho e não rival.
A doutrina social insiste que a introdução de tecnologias exige uma responsável adaptação social, ou seja, o governo, as empresas também têm que ter essa responsabilidade de formar o trabalhador. O padre acabou de falar que a gente faz reciclagem. Quem é que investe em nós? A própria diocese. Vai lá, aluga um espaço, chama um professor, paga aquele professor, a própria diocese investe naquilo. A empresa hoje, como a busca pelo trabalho acaba sendo uma luta, a empresa não está nem aí. O que ela pensa? Muitas empresas. Quem trouxer o currículo, quem trazer, é esse que eu contrato. Então fica algo de responsabilidade somente sua. E aqui o Papa está falando que não, que é de todos. Algumas empresas ainda dão algum tipo de curso, mas se for ver também é um curso operacional. É um curso para aquilo que você vai fazer naquela empresa só. Depois, às vezes, você muda de empresa, muda de serviço, aí já não serve mais. A doutrina social, então, insiste que a introdução de tecnologias exige uma responsável adaptação social. Programas de requalificação profissional, políticas públicas de inclusão, solidariedade concreta aos desempregados. O que nós vamos fazer com essa massa de desempregados? O que nós vamos fazer com os que não querem trabalhar? Também tem essa, né? Vou viver de tigrinho. É pecado, viu? A tecnologia deve ser usada para aliviar o esforço humano e não para expulsá-lo da participação da vida econômica. O Estado e a sociedade devem criar condições para ninguém fique descartado. Segundo perigo, precarização e desumanização. Com a ascensão das plataformas digitais, como aplicativos de entrega, de transporte, muitos trabalhadores passaram a viver sob um regime, entre aspas, de autonomia. Eu vou comprar minha CG e vou entregar no iFood, porque vou ser dono do meu negócio. Muitas coisas parecem autonomia, mas não são. Sem vínculos trabalhistas ou mínimas garantias. Essa lógica gera um trabalho informal, disfarçado de empreendedorismo. Tá cheio, hein? Tá cheio. Padre, mas a gente tem que se virar nos 30. Tem, mas e a vocação? A vocação depois eu penso, né? Essa lógica gera trabalho informal disfarçado de empreendedorismo, no qual o trabalhador assume todos os riscos, mas recebe pouco retorno. Além disso, a relação entre o homem e o trabalho se torna cada vez impessoal e automatizada. Além disso, gente, pode gerar também uma zona de conforto na pessoa que aparentemente parece que é paz, mas não é. O que o padre quer dizer com isso? Muita gente trabalha pensando assim: se tiver o dinheiro da minha cervejinha, do meu churrasco, domingo já tá bom. Veja, você não é bicho, você não é boi, vaca. Se você colocar o boi lá no pasto, com a vaca, tem lá comida, tem lá a bebida, tem lá o que beber, água, tem algo para ele cruzar, pronto. O boi, a vaca já estão felizes, já não precisa de nada. Agora você não é bicho. Você tem que querer as coisas. O catecismo da igreja vai dizer que é lícito você buscar crescimento profissional, de bens materiais, é lícito. O que é pecado é você usar disso como seu Deus. Mas você deve buscar cada vez essa ascensão, por quê? Para dar o melhor para a sua família, para dar o melhor para a sua própria existência, e não simplesmente um trabalho para sobreviver. Ou um trabalho assim, pagou meu videogame, já tá bom, pagou não sei o quê. Sabe, isso favorece esse mecanismo de transformar as pessoas em engrenagem.
E para os governos isso aí é uma maravilha. Agora, de alguma forma, vira um ciclo vicioso. Você vê a dificuldade no Brasil, por exemplo, que é você realmente montar uma empresa. É uma burocracia tremenda, sabe, é assina aqui, assina aquilo, é imposto, não sei o quê. Não favorece. Por que não favorece? Alguém está ganhando. E aí, de modo, assim, enganador, o Papa vai falar, enganador, a gente vai se contentando com quirera e achando que aquilo está bom. A gente vai, aqui o Padre sempre fala, vai virando um ciclo que a hora que você menos vê, você está trabalhando para o banco a vida inteira. No fundo, trabalha para o banco, pagando o carro, pagando a casa, pagando isso, o apartamento, aquela coisa, e entra naquele negócio que nem aquele ratinho lá, né, que fica correndo naquela roda lá giratória, que não sai daquilo. E aí você não sabe porque você está cansado da vida. Porque você não foi feito para isso. A vaca foi feita lá para o pasto. Agora você não, você tem que ter mais. Você tem que buscar mais. Posso dizer uma coisa? Na Cidade Nova tem muito disso. Aqui tem muito disso. Ah, tá bom, já, olha, consigo pagar a luz e a água. Não, gente, o que eu vou fazer para melhorar, para crescer, para não sei o quê? Tem que ter esse interesse, essa vontade, essa determinação. Não é simplesmente, eu vou ali que eu vou ganhar 2 horinhas a mais de descanso. Eu vou ali que eu vou ganhar R$100 a mais. Mas a sua vocação onde fica? A capacidade de crescer. Quantos trabalhos que às vezes é melhor você ganhar menos, mas vai ter chance de você crescer depois, do que aparentemente ganhar, sei lá, R$100 a mais e ficar lá estagnado ali. Vai dar canseira, depois não vem reclamar para o padre. Depois vem falar, padre, é uma canseira, parece que eu estou num ciclo, parece que eu não saio daquilo. É necessário esforço, exigência, adaptação e por muitas vezes também discernimento. Se você não rezar, você não vai ter tudo isso para perceber. Tem hora que é preciso recuar para avançar. Tem hora que precisa avançar. Eu vejo muito disso. Falta o avanço. Para na zona de conforto e tá bom. Tá bom. Na vida espiritual da paróquia também é assim. Tá bom o que eu faço. Não tá bom, gente. Você não tá no céu ainda. Você não é santo ainda. Então não tá bom. Então eu tenho que crescer mais. Eu tenho que buscar mais. Eu tenho que fazer curso mais. Por que o ministro vai fazer retiro hoje? É isso, é a formação. Espiritualmente já dá para ver o que acontece no trabalho, inclusive aqui na paróquia. O trabalhador vira apenas um número num sistema digital, perdendo o senso de comunidade, pertencimento e reconhecimento humano. Olha só, não tem lá um apresentador de televisão que fala assim, quando mata um bandido, cancelou o CPF. Isso é pecado, gente. Por mais bandido que a pessoa seja. Ela não é um número. Você não quer ser tratado como número. O governo trata você como número, mas ninguém quer ser número. Por muitas vezes, no trabalho, você vira um número. E eu favoreço isso. Não só na minha relação com um outro trabalhador, mas do trabalho que eu acabo escolhendo às vezes. Eu me sujeito, eu vendo a minha liberdade, eu vendo a possibilidade minha de crescimento, de futuro, por R$100 a mais. Que depois, amanhã ou depois, você vai estar comprando em remédio. A igreja ensina que o trabalho deve ser um meio de humanização e não de exploração. Veja, muitas empresas têm usado o negócio de coach aí, mas no fundo não é porque estão interessados na pessoa, eles estão interessados em produção. Então vamos incentivar a turma para produzir mais. Veja o tanto de coisa que vão colocando na cabeça do trabalhador, de forma que ele não percebe que no fundo ele está sendo
afiado só, como se fosse uma faca. Ele vai estar sendo afiado. Quando não tiver mais corte, aí tem 200 outros que quer o seu lugar. Há uma disputa, até mesmo interna, entre o próprio trabalhador. Um já olha desconfiado com o outro. Vai que esse cara quer roubar meu cargo. Vai que agora eu passei eu subi na empresa. Ele fez alguma coisa lá com o patrão. Ela fez algum favor para o patrão. Eu começo a falar coisa, porque eu não vejo humanidade, eu não vejo virtude. Eu vejo sempre malícia, maldade. A doutrina social da igreja propõe um modelo de economia do trabalho que respeita os direitos trabalhistas, remuneração justa, estabilidade, segurança, descanso, participação na vida social. Toda inovação que despersonaliza o trabalhador ou nega seus direitos contrariam a ordem moral do Evangelho. Tem dias que eu vejo muito trabalho como um trabalho no tempo de Jesus. Só que, de novo, a pessoa se sujeita a isso. No tempo de Jesus não tinha carteira de trabalho, não tinha trabalho contratado, assim, registrado, tal coisa. Muitas pessoas, como São José, não tinham mercado de trabalho. Então o que acontecia? Eles iam na praça e ficavam esperando alguém contratar. Aí vinha alguém e contratava por uma moeda. Uma moeda era o sustento de um dia. Muito bem, você come aquele dia, mas e no outro dia? No outro dia a outra luta para arrumar outro emprego. E assim vai, e assim vai. Você vê que muita gente vai caindo nesse ciclo daquilo que o padre falou, da cervejinha no final de semana, disso, aquilo, outro, mas eu não quero crescer, não quero dar estudo para minha família, não quero... Você tem que ter isso, gente. Você tem que sair também olha, hoje já tem a moeda para mim comer hoje. De novo, você não é gado. Você não tem que sobreviver. Era o contexto daquela época, um contexto em que o pobre não tinha jeito de ascender socialmente. Então, ele cada dia tinha que buscar lá o seu trabalho, a sua refeição naquele dia, mas tinha dia que não tinha que comer. Hoje, houve um avanço em direitos, em coisas, e a gente tem que saber aproveitar isso com inteligência. Terceira coisa, vigilância e perda de privacidade. Isso aqui é outro perigo no trabalho. O uso de tecnologias de rastreamento no ambiente do trabalho, como programas que medem produtividade, câmeras que monitoram expressões faciais, algoritmos que analisam padrões de comportamento, tem transformado muitos ambientes laborais em espaço de vigilância constante. Mas isso aqui tem muita coisa para falar. Mas a primeira coisa é o seguinte: a tecnologia, ela trabalha com molde, né? Como gaveta. A palavra é algoritmo. Ela vai colocando coisas, pessoas em gaveta. Só que a partir do momento que ela escalona você, ela rotula você, você deixou de ser gente. Você virou uma peça. É como se estivesse lá no almoxerifado, tem lá o nome das peças que está precisando. Pega a parafuseta lá, aí está lá escrito lá, parafuseta, você vai lá e pega. A tecnologia, ela vai fazendo isso, vai escalonando você nas gavetas, esse algoritmo, vai colocando. E aí você deixa de ser pessoa, você vira peça de novo. A primeira coisa é essa. Por isso que eu tenho bronca com esse negócio de temperamento. Porque é, de um jeito ou de outro, escalonar numa gaveta. Você não é colérico, fleumático, calórico, sei lá o que seja. Você é uma pessoa. Como pessoa, você traz todos esses elementos no seu coração, porque são defeitos, não são virtudes. Qual era o temperamento de Jesus? Jesus, acho que era isso, era aquilo. Não era, gente, isso é defeito, é defeito. De forma que todos nós trazemos tudo isso misturado.
E aí você querer escalonar a pessoa no signo, não é? Eu sou de escorpião, sou não sei do que, por isso que eu sou assim. É isso, é a tendência nossa de pôr algoritmo nas pessoas. Esse padre é da teologia da libertação, esse padre é conservador, esse padre é isso, aquilo outro. É a tendência nossa de fazer com que as pessoas sejam algoritmos. Que daí fica mais fácil de manipular. Você coloca lá na dispensa e, estou precisando de um padre libertador aqui, vou lá e pego. Estou precisando de um freumático aqui, vou lá e... Não é assim. Mas as empresas, os currículos hoje, as coisas, vai transformando você num algoritmo, numa planilha de Excel. De novo, qual que é a diferença disso com o número, com o CPF que o padre falou? Você deixa de ser pessoa. Qual é um dos grandes ensinamentos do Papa João Paulo II na teologia do corpo? É a coisificação da pessoa. Olha a palavra, transformar a pessoa numa coisa, sabe? Se chega na empresa, os dois caras chegam na empresa, falam, você conhece a Maria? Qual Maria? Aquela bunduda. O que ele fez? Ele coisificou, ele colocou ela numa gaveta, mas ela não é o popô dela, ela é uma pessoa. Veja o negócio da vocação. Aí, a Maria, ela é popozuda, mas ela é o cão chupando manga de ruim. Mas o cara, ele olha no popô. É com essa que eu vou casar. É o negócio da vocação, gente, é o trabalho. Eu olho o trabalho ali, eu falo assim, nossa, esse trabalho tá para mim. Olha, ganha bem e trabalha pouco e não sei o que. Isso aqui tá para mim. Aí, de repente, é um BO. Aí sobra para quem? Sobra na minha orelha aqui, né? Veja, a tendência, a primeira coisa é essa, do algoritmo, de você virar um algoritmo, cada vez mais frequente. Veja, você vai cadastrando digital, cadastrando rosto, cadastrando cabelo, você está tudo cadastrado lá. Para quê? Para isso. A segunda coisa é o seguinte, o peso que é essa vigilância. Hoje a gente já vive no grande Big Brother. Se você não sabe, a palavra Big Brother vem de um livro da literatura chamado 1984. Nesse livro, a sociedade é vigiada. É um livro profético, é de literatura, mas é muita coisa que a gente está vivendo hoje. E lá existe algo que chama o Grande Irmão, o Big Brother. São as câmeras que ficam olhando você para levar informação para esse Grande Irmão que comanda toda a sociedade. Daí que vem o programa. Mas se você pensar, a gente já vive nisso, já é uma sociedade vigiada. E quem que me vigia? Vocês. Quem que vigia vocês? Eu, assim vai. Se eu chego aqui, por exemplo, na missa, e começo a esculachar um ministro, por exemplo, alguém vai tirar o celular e vai pá. Você já é vigiado. Quem vigia você é quem está do seu lado, já te vigia. Quantas coisas que vão acontecendo, por exemplo, de acidente, de briga, em vez da pessoa ir lá resolver, ela vai filmar. No trabalho é assim. Você vive uma sociedade vigiada para dar produção. Mas você não é peça, você precisa ir no banheiro, você precisa se espreguiçar um pouco, você precisa de vez em quando dar uma... Mas não, olha aqui, você das 9h50 às 10 horas você parou. Sociedade vigiada, o que causa isso? O que causa você saber que está constantemente sendo vigiado? Causa estresse, causa canseira, causa medo, ansiedade. Porque, veja, a gente como padre, a gente é vigiado. Olha quanta gente que fica, entre aspas, você vai entender, mas é também, né? Cuidando da minha vida. Né? Padre, por que você não comeu isso aqui? Ô padre, por que né? A gente que é padre, a gente tem que fazer um caminho para entender isso. Até mesmo para quando a gente errar. Quando a gente vê que falhou, quando as pessoas criticarem.
Mas vocês não têm noção o quanto de padre que tem entrado em parafuso porque não consegue lidar com isso. Porque você passa de ser pedra, enquanto você é seminarista, você está ali, aquele padre fez isso, aquele padre fez aquilo outro, mas depois você vira padre. E aí os seminaristas estão falando do você. Né? Veja que há uma vigilância constante. Então, hoje em dia, tem muito padre também que não está conseguindo e arrebenta, gente. Arrebenta. Lembra que o padre falou desse negócio de reciclagem? A gente teve uma vez uma formação sobre isso. Como que a gente tem que lidar com os próprios defeitos, com a crítica que as pessoas fazem, com, às vezes, a intolerância do próprio povo. Se deixar, eu viro uma engrenagem. Se eu colocar, pensa só, você sabe minha agenda como é. Se eu colocar a minha agenda, a partir de amanhã, é só chegar chegando, a hora que você quiser. 12h, 2h, 3h, a hora que você chegar, o padre está aqui para atender. Você acha que eu vou atender? Vai ter gente vindo. Né? Se eu não aprendo a lidar com o meu limite físico, limite psíquico, e também com os meus defeitos, quando eu erro, quando eu saio crítico, quando eu vejo que entra em parafuso. Agora, no trabalho, por muitas vezes a pessoa está tensa ali que não pode errar. Quem que gosta, por exemplo, quer ver uma coisa? Quem é que gosta, para você entender isso aí, quem é que gosta de trabalhar com o patrão no cangote? Você não produz, não é? Você fica ali, nossa, esse cara não sai daqui, não sei o que, mas ele já está no seu cangote agora, porque tem uma câmera. Essa prática compromete a liberdade, a confiança no lugar de trabalho. Toda relação humana precisa gerar confiança. Relacionamento de amizade, relacionamento no trabalho e principalmente relacionamento de casal. Se não emitir voto de confiança, esse casamento vai acabar. Quando a produtividade se torna o único critério de avaliação, o ser humano é reduzido a uma engrenagem controlada que fere sua dignidade e intimidade pessoal. A doutrina social depende que a pessoa humana é um fim em si mesmo e não pode ser controlada como uma máquina. A dignidade do trabalhador implica respeito à sua liberdade interior e à sua consciência moral. Presta atenção, você não pode ser enquadrado simplesmente como aqui você é trabalhador. Não quero saber se você tem filho, não quero saber se você tem esposa, não quero saber se você é católico. Aqui você pisa aqui na fábrica, você tem que trabalhar. Muito bem, isso aí é um jeito de transformar você como engrenagem. Você é pessoa. Não dá para distinguir. Tem um seriado hoje que eles desenvolveram uma técnica lá que a pessoa, ela tem a vida dela aqui em cima, que eles falam, né? Na parte de cima, e quando ela entra na empresa, tem um processo, um programa ali, que ele não lembra da vida dele pessoal. Ele passa a viver só aquilo da fábrica, da empresa. É isso que as empresas querem. Mas você não é assim, você é pessoa. Você, quando vai trabalhar, tem dia que você não trabalha bem porque você está preocupado com o seu filho que está doente. E aí o patrão precisa entender isso e precisa um dia ou outro liberar e não sei o que, e conversar, olha, depois você faz um banco de horas, depois você faz isso, aquilo outro. Mas de alguma forma precisa humanizar esse trabalho, mas não é. Não quero saber. Não quero saber se você é católico, se é sexta-feira santa, não quero saber se seu filho está doente, não quero. Por quê? Por que isso? Porque se virou engrenagem. A doutrina social afirma que o trabalho deve ser um espaço de autonomia responsável. Ou seja, você sabe o que tem que fazer. Se tem uma coisa que eu falo sempre aqui para os funcionários nossos aqui. Eu parto do princípio que você já sabe o que tem que fazer. Então, não tenho que ficar no seu pé para faz aquilo, faz aquilo. Você não vai gostar e eu não tenho saúde para isso. Então, parta do princípio que você sabe a sua missão. Então, vai lá e faça. A autonomia responsável. Não fez, aí eu vou cobrar. Por que não fez?
Não é também, né, autonomia responsável, no qual a pessoa exerça sua credibilidade e liberdade. A vigilância excessiva viola o princípio da centralidade da pessoa no mundo do trabalho. A ética cristã exige limites claros à tecnologia que monitora, com garantias de proteção da intimidade e da dignidade. Veja, brincando, às vezes eu falo, né, que as funcionárias, falavam muito também com as meninas de salto. Às vezes tem que ter um jantares assim, ó, um amigo secreto, só de secretária, não é? Para poder, entre aspas, falar mal do padre. Porque entenda o que o padre vai falar, não é simplesmente falar mal, mas é assim, desabafar algo que a outra pessoa compreenda. Ontem eu falava, vamos ver se apareceu umas corajosas aí. Eu estou achando que está precisando ter um negócio desse como as mães recentes. Fazer um tipo de pastoral das mães que acabaram de ter filho. Juntar todos e deixar elas falar mal de tudo, sabe? De fralda, de talco, do esposo que não vai dormir, não, sabe? Deixa, por quê? Porque é espaço comum. Muitas vezes ela pensa que é só ela. Ai, padre, porque eu estou irritada, não sei o quê, porque meu marido, porque eu também vejo isso, vejo aquilo, a criança, não sei o quê, papapá. A pessoa começa a encanar achando que é só ela que é assim. Aí eu vou falar, não, mas é assim mesmo, não sei, a pessoa não acredita. Então tem que juntar umas mães aí e, sabe, começar a falar de fralda, o cocô meu do meu filho sai verde, o meu sai marrom, o meu sai bolinha. Assim também no trabalho, sabe? É assim, não é falar mal, fica aquele padre, mas às vezes é desabafar. Nossa, olha, chega o dia de fechar o caixa, eu tô assim, tô assado, eu não sei o que. É algo comum, que isso alivia a tensão. A discriminação algorítmica, olha só, isso aqui é outra coisa, hein? Apesar da sua aparente neutralidade, muitos algoritmos utilizados em processos de seleção, avaliação de desempenho ou promoções reproduzem vieses presentes nos dados históricos utilizados para treiná-lo. Pensa só, a máquina está lá cadastrada a todo mundo. Quem que nós vamos promover? Pergunta para a máquina. A máquina vai fazer a avaliação lá e fala, promove fulano e tal. Mas há meios de burlar o algoritmo. Você viu aí uma cantora aí que burlou o algoritmo para que ela parecesse que estava no sucesso no mundo inteiro, mas era burlando o algoritmo. Então aquela pessoa que está sendo promovida não está sendo promovida por eficácia, pelo trabalho, ela está sendo promovida porque a máquina falou. Fora que há uma seleção fria, sem pensar em pessoa. Terça-feira, a primeira leitura falava assim, que as pessoas vendiam os seus bens, levavam aos pés dos apóstolos, e os apóstolos distribuíam conforme a necessidade de cada um. Veja, essa palavra é que indica o que é justiça. Conforme a necessidade de cada um. A gente pensa que justiça é igualitarismo. Nem sempre. Nem sempre. Só que para mim saber o que cada um precisa, eu preciso saber daquela pessoa e não da máquina. Como esses processos, como ser opacos, torna-se difícil questionar ou corrigir injustiças, criando um ambiente de exclusão silenciosa que contradiz os princípios de equidade e justiça no trabalho. Veja, equidade e justiça são duas coisas diferentes, que podem estar junto, mas podem estar também uma em conflito com a outra. A justiça é um princípio fundamental da doutrina social. Ela ensina que deve-se combater toda forma de discriminação no trabalho, promovendo igualdade de oportunidades. Esse aqui é meu amigo. Essa aqui é bonitona. Isso aqui... Deixa eu dizer uma coisa, eu vou aproveitar e falar. A beleza abre porta. Se é mulher ainda, abre mais porta ainda. Mas isso é desfavorecer a justiça. Porque às vezes a pessoa pode ser lá desprovida de beleza,
mas ser eficaz, fazer direito. E a pessoa que é bonitona está lá como um enfeite, um bibelô. Pode acontecer também o contrário, por causa que ela é bela, ela é bonita, não vou contratar ela porque as pessoas vão falar. Mas daí, de repente, ela é uma pessoa que faz bem o seu serviço. Não é por causa disso que daí eu tenho que contratar só cheia de feia, né? Não vou falar. A tecnologia não pode ser usada para reproduzir desigualdades. Pelo contrário, deve ser orientada para promover a inclusão dos marginalizados. Tem que olhar para quem fica para trás, gente. A fé nossa é essa. Nenhum soldado pode ficar para trás. Se ele é loiro, se ele é preto, se ele não tem uma mão, se ele é gordo, é magro, nenhum soldado pode ficar para trás em todos os aspectos da vida. A ética cristã exige transparência, prestação de contas e responsabilidade moral dos desenvolvedores de sistemas tecnológicos, como mecanismo de revisão humana e justiça restaurativa. Presta atenção, é um programa. Se é um programa, a pessoa que vai programar já pode favorecer certos tipos de coisa. Tem dois aspectos que o padre vai dar de exemplo aqui. A primeira é assim: outro dia o padre viu uma entrevista de uma moça falando que quando ia entrar em um programa da televisão, não vou nem falar o nome do programa, que era baixaria só, domingo à noite passava, fazia a seleção das moças para entrar no programa. Na hora da entrevista tinha o convite do sofá. As pessoas que tinham moralidade falavam não. A pessoa que estava fazendo a entrevista, ou as pessoas do programa, ligavam para aquelas que falavam não? Não ligavam. Por quê? Porque se uma não faz, tem 20 que faz. Não é? O algoritmo. Se esse aqui não faz, vai ter 20 que faz. Olha, pega aqui na planilha, aqui, ó, pega esse aqui, pega esse aqui. A segunda coisa para você entender isso é o seguinte: se o padre falasse assim, você pode chegar então lá na fertilização in vitro e designar, eu quero um filho loiro, olho azul, 1,80 m, não sei o que. Você fala, não, padre, isso aí não pode. Pois é assim que o algoritmo faz. Você programa lá o que você quer. Parece que não, foi o programa que escolheu, mas você programou aquilo para escolher aquilo que você já quer. De novo, o que a gente faz com quem sobra? Por último, sobrecarga mental e burnout. A tecnologia, ao permitir conexões contínuas, tem apagado as fronteiras entre o tempo de trabalho e tempo de descanso. Presta atenção, hein? Você está aqui, mas não está. Notificações fora do horário, demandas constantes, expectativa de resposta imediata, tornam o trabalhador permanentemente acessível. Esses dias eu fiquei sabendo de alguém que cobrou e esculachou um funcionário, além de tudo, fora do horário. Você não é escravo da pessoa. Só que isso vai causando medo, vai causando ansiedade, vai causando esse sentimento de cansaço, de queimação. Tem que ter tempo de descanso. E o tempo de descanso seu, lúdico, aquilo que o padre sempre fala, cada um vai achar o seu tempo lúdico, o seu tempo de descanso. O padre falou domingo, você quer deixar seu marido feliz? Deixa ele sem fazer nada. É o tempo dele de descanso, ele vai estar feliz. O que você está fazendo? Eu não estou fazendo nada. Mas como assim? Não está fazendo nada? Deixa ele. Ele não fazer nada. A mulher lá tem o tempo dela de descanso, ela quer passear, quer falar, arruma serviço, arruma passeio, arruma serviço. Você já limpou o quartinho? Já não sei o quê? Já vai escalonando. Não, eu vou descansar, domingo eu vou descansar, tá lá amanhã, já passando por 7 horas da manhã, levanta o sofá e vai não sei o quê. Mas isso é o jeito dela também.
O casamento tem que ter o equilíbrio dos dois. Se só um lado ganhar, vai fritar. O marido tem que ter um tempo para não fazer nada. Mas o que ele quer fazer? Não quer fazer nada. Tá bom, deixa ele lá, gente, deixa ele lá. Não é? Se ele quer jogar videogame, se ele quer assistir filme, jogar bola, ele tem que ter esse horário dele. Também você, homem, tem que olhar para ela e ver. Às vezes ela gosta de passear, mês aniversário, não é? Nossa Senhora. Toda vez que eu escuto que alguém vai em mês aniversário, eu falo, Senhor, obrigado por ter casado. Não dá, gente, não dá, né? Aniversário de mês, não dá, né? Eu quero ficar sem fazer nada. Acaba as missas no domingo, gente, eu só respondo com monossílabo. Minha mãe vem e fala, aqui na chácara lá dos moradores de rua, aconteceu isso, aconteceu. Eu só, eu virei modo zumbi, eu quero fazer nada. Deixa eu um tempo sem fazer nada, depois o meu HD vai funcionar. É assim, e aí você tem que encontrar o equilíbrio. Tem dia você, casado, ema. Vai ter que ir no mês aniversário, vai ter que ir. Você, mulher, vai ter que deixar de assistir o filme, deixar de jogar bola, ficar sem fazer nada, ficar lá cuidando do canário. É assim que é a vida. Só que essa questão tecnológica, veja, você não tem isso mais. Você está lá em casa, se ela está num passeio e de repente chegou uma mensagem. Ó, tá pegando fogo aqui a máquina. Acabou. Por isso que, vou falar, hein? Não se faz direção, aconselhamento via Zap. Por duas coisas. Primeiro, pelo Zap você não consegue falar e eu não consigo identificar o modo como você está falando as coisas. Quando você conta uma situação, eu preciso ver qual é a sua expressão, como é que você está falando aquilo. Ali é só um texto frio. Segunda coisa, eu tenho que ter o meu espaço de não fazer nada, de descanso. Pensa só, aí o padre vai dormir, aí vem a mensagem, padre, você está sabendo que estão roubando a igreja? Você está sabendo que tem um cara lá da comunidade que vai lá, a bolsinha, dinheiro e acabou, não é? Antes da missa, pensa só, antes da missa estou aqui sem fazer nada, pode ver, estou lá marcando. Aí vem a pessoa e fala assim, padre, olha só, deixa eu falar uma coisa. Estão violentando uma criança aqui dentro do banheiro da igreja. Fala para mim, como é que entra? É coisa grave? É, tem que ser falado? Vai ter que ser para não ficar jogando. É isso que as empresas fazem. Você está em casa, você está em família, domingão, de repente vem aquele BO assim, ó, resolva, se vire. Tem que respeitar o tempo de descanso. Você que é patrão de alguma forma, você tem que respeitar o tempo de descanso dos seus funcionários. Uma coisa ou outra, sabe, mas pensa só, você joga o BO um dia que a pessoa está programando sair em família, fazer algo, acabou o passeio. Vai dar burnout, vai esticar o elástico de tal forma que chega uma hora que arrebenta. Notificações fora do trabalho, demandas constantes, expectativa de resposta imediata, torna o trabalhador permanentemente acessível e, portanto, incapaz de desconectar verdadeiramente. Isso aqui é um perigo, gente. Você tem que ter uma chave geral aí. Isso favorece o surgimento de quadros de ansiedade, exaustão emocional, depressão, mania de perseguição, medo, especialmente em profissões que exigem alta performance intelectual ou emocional. Aqui que o padre falou, de alguma forma a gente, padre, tem que ter um equilíbrio emocional para lidar com certas situações. Você vai lá no velório de alguém, a pessoa está transtornada. Se eu entro naquele transtorno, que palavra que eu vou dar para aquela pessoa? Eu tenho que ter um equilíbrio ali de poder no médico, ou até mesmo no casamento, para mim também não ficar naquela euforia, com aquele casamento, nossa, esse casal aqui, eu sonhei desde que eu nasci que eles casassem, não sei o quê, 2 meses depois separou. E aí?
O equilíbrio. Então você também tem que buscar esse equilíbrio, seja naquilo que você faz. Para não ser que nem boneco de posto conforme vai no seu serviço, conforme bate o vento. O resultado é uma cultura de esgotamento, onde o valor da pessoa é medido apenas por sua produtividade. A igreja reconhece o valor espiritual do descanso e da contemplação. Presta atenção, descanso é uma coisa, ociosidade é pecado. Descanso é uma coisa, quando você já fica ocioso, aí já começa o pecado da preguiça. Afirma que o tempo do descanso é necessário não só para a saúde física, mas também para a vida familiar, cultural e espiritual. A doutrina social defende o equilíbrio entre vida e trabalho como um bem essencial para o florescimento humano. Meus irmãos, o trabalho tem que me santificar. Padre, é o que tem agora, eu não sabia de tudo isso, agora eu tenho que cuidar da minha família. Muito bem, é isso mesmo. É isso mesmo. Só que você é capaz de mudar o seu trabalho. Mudar a forma como você olha o trabalho. Mudar a relação com as pessoas no trabalho. Aqui na igreja trata todo mundo bem. Em casa trata todo mundo bem, mas no trabalho trata todo mundo mal. Não é isso a virtude cristã. Você ter elementos, veja quanta gente que no trabalho é profundamente soberbo, pisa nas pessoas, acha que sabe tudo. Olha só, tem que ser uma extensão da sua vida aqui no Evangelho. E lá onde você vai como igreja, você vai como filho de Deus. E as pessoas que estão lá no trabalho, muitas delas não leem o Evangelho, não vão na missa. E o Evangelho que elas têm é você. E você tem que, além de tudo, ter essa responsabilidade de quem eu sou no trabalho. Porque a frase é típica. Ué, mas esse cara não é ministro? Esse cara não é cantor da igreja? Esse cara não diz que ajuda os pobres? Esse cara, percebe? O trabalho, aonde você está, é um meio de santificação. Padre, eu estou desempregado. Você vai rezar e vai pedir justamente isso. Um trabalho que favoreça a sua santificação. Deixa eu desmistificar uma coisa para você. Um trabalho que favoreça a sua desmistificação não quer dizer que você tem que trabalhar um lugar em pessoas só santa. Não vai ser assim. A gente fica assim, vou trabalhar na igreja, que lá tudo. Venha. Se você está num lugar em que todo mundo é ruim, você não está lá à toa. Você precisa entender isso. Então não é simplesmente ter um espaço em que todo mundo seja o Santo Antônio, seja a Santa Rita, mas você ser Santo Antônio e Santa Rita. Que nos ofendemos.